Eu quero Eu testemunhar. quero testemunhar. Eu quero Eu quero testemunhar. testemunhar. Graça e paz, testemunhadores. Shalom, testemunhadores, como vocês estão? Esperamos que bem. Hoje, né, a gente vai ouvir a continuação do testemunho, né, da minha mãe, né, a irmã Neide. É isso mesmo. Se vocês já acharam uma bênção o testemunho da semana passada, vocês vão achar uma bênção em dobro o testemunho dessa semana. Ela trouxe experiências bem pontuais com Deus e que, além de fortalecer a nossa fé, também vão servir de correção para algumas questões que muitas vezes a gente desenvolve e Deus quer aperfeiçoar a gente. Enfim, não vou entregar o ouro. Vamos seguir para o testemunho e que Deus abençoe e edifique vocês em nome de Jesus. Amém. E ali nós fomos. E eu me lembro que, chegando no Rio, fomos para visitar uma igreja para o ciclo de oração. Ciclo de oração não, a escola dominical. E quando nós terminamos a escola, quando terminou a escola, tinha uma moça, uma senhora, jovem ainda, esperando do lado de fora da igreja. Aí ela disse, irmãs, dá licença. E nós fomos falar com ela. Aí ela disse, olha, dá para. Eu sei que as irmãs do Recife, que as irmãs oram, é de oração. Então eu queria que se a irmã podia ir na minha casa para fazer uma oração, que meu filho está muito doente. Inclusive ele já desmaiou hoje. E ele está muito doente. Aí eu perguntei, irmã, vamos? Ela, vamos, a irmã que foi comigo. Vamos sim. Aí fomos lá. Ela morava numa praia, mas tinha o lamaçal, como um mangue. Era um mangue, tinha aquelas árvores de mangue. E a casa dela era um barraquinho feito de madeira, de plástico, dentro da lama. E ali ela disse, mas a senhora não se importa não. Meu filho está lá deitado, não posso nem tirar ele de lá, ele está deitado, doente, com muita febre. E ali nós fomos, com o pé na lama mesmo. Era muito distante da igreja, mãe? Não, não muito não, era assim uns 15 metros da igreja, não era muito longe não. E ali, quando chegamos lá, era um barraquinho, só tinha mesmo a cama, uma mesinha e um fogão em cima da mesa. Assim. Não tinha mais umas panelinhas, umas coisas. Uma pobreza extrema mesmo. E ali ela pediu em nome de Jesus. Ela disse, eu não sou crente, mas eu quero que as irmãs orem, porque eu creio em Deus, eu creio que Jesus pode salvar meu filho, pode curar meu filho. E ali nós fizemos a oração pelo menino. E quando estava fazendo a oração pelo menino, o Senhor falou e prometeu a ela que se ela aceitasse ele, o Senhor ia dar a ela honra, ia dar um nome, ia dar um casamento, ia tratar mudar a vida dela total e ia curar o menino. E ali ela aceitou Jesus, se ajoelhou, chorou e aceitou Jesus ali mesmo. Quando ela terminou de aceitar, o menino se levantou e disse, mamãe, eu quero comer, estou com fome. Glória a Deus. E ali foi aquela alegria, todo mundo ficou muito feliz.
E aí ela contou que as irmãs não falavam com ela, porque ela era mãe solteira e as pessoas achavam que ela era uma mulher de vida fácil, Uhum. que não era, naquele tempo era muito difícil para uma mulher mãe que não tinha esposo, marido, Uhum. né? Era muito difícil. E ela morava só ali naquele barraco, dentro da lama, praticamente dentro da lama, literalmente dentro da lama. E o Senhor fez a promessa, ela ficou muito feliz, o menino curado, e Glória a nós Deus. viemos embora. Passaram-se 2 anos, Jesus nos manda de novo ir lá no Rio, ir lá neste lugar. E quando nós chegamos nessa igreja, para a escola dominical, aí vinha uma moça com os braços abertos, assim, o cabelo bem grande, uma moça, uma pessoa bem, uma mulher assim, bem cuidada, com os braços abertos, irmãs, irmãs, minhas irmãs queridas e tal. E abraçou a gente. Eu nem conheci na hora, não conheci. Aí ela disse, não se lembra de mim não mais. Eu sou aquela irmã que vocês oraram e curaram o menino, e o Senhor curou o menino, meu filho. Aí agora vocês hoje vão almoçar comigo. Glória a Deus. Glória a Deus. E 2 anos que passou, o Senhor cumpriu tudo o que ele tinha falado. Glória a Deus. Ele apareceu um presbítero de outro estado, passou lá na igreja, conheceu ela foi para a igreja e nessa época que nós fomos, ela já era dirigente do ciclo de oração de lá, dessa igreja. Glória a Deus. E o Senhor deu um casamento a ela, o presbítero casou-se com ela, deu uma casa, ele comprou uma casa lá mesmo, uma casa grande, ela disse, ó irmã, venha ver. Nós fomos lá, almoçamos com ela e tal. E ela disse, olha, meu filho, está na igreja, já é um jovenzinho, bem trabalhador na igreja, na obra do Senhor. E eu sou dirigente de ciclo de oração e venha ver até o que o Senhor falou, cumpriu. A casa e um carro na garagem. Glória a Deus. Para quem não tinha nem onde morar, o Senhor é fiel e cumpre com o que ele promete. E o mais bonito é porque ela se converteu e o filho foi curado e estava convertido também, para a honra e glória do Senhor. Então, são maravilhas que eu observei o Senhor fazer, vivi e me alegro muito. Só nas lembranças já me alegra quando eu lembro. Glória a Deus. É como é aquela coisa, né? Deus, ele prometeu na vida dela. Ele não só fez na vida dela, como ele testificou para a senhora e para a irmã Bilene, mostrando o que ele tinha feito, né? Porque é tão interessante isso, porque Deus prometeu na vida dela, cumpriu na vida dela. E aí você vê o valor que as pessoas têm para Deus, né? E aí, quando a senhora volta lá, aí Deus mostra, olha, lembra daquilo que eu prometi, eu cumpri, né? E a senhora fez parte disso junto com a irmã Bilene, né? Muito lindo, né, mãe? É, para a honra e glória dele, né? Amém. Que ele Glória é a fiel, Deus. é um Deus que vale a pena confiar. Só vale a pena confiar nele. Glória a Deus. Glória a Deus, mãe. Glória a Deus. É lindo, né, quando a gente confia em Deus, né? Porque a gente olha essa mulher, né? O quanto de sofrimento ela já passou, né? Acusações, né? Porque antigamente tinha muito essa ideia, né? Mulher solteira, Discriminação. isso, discriminação. Não, a mulher solteira,
né? Quem é o pai dessa criança, né? Então, todo o contexto, né? Sem contar que com certeza ela passava necessidades de alimento, né? Vivendo naquele lugar ali isolado na lama, né? Então, o sofrimento, né? Assim, às vezes a gente não enxerga, né? Às vezes o sofrimento que está passando, mas entendendo que o maior sofrimento, né, assim, alguém já pagou para a gente, né? Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Realmente, eu me lembro que numa das situações que eu passei de necessidade de alimentação, eu tinha meus filhos pequenos e para mim era um, era um desespero quando eu acordava de manhã que não tinha nada para dar para os meus filhos, que eram tudo crianças ainda. Então, teve uma vez que eu estava muito aflita porque não tinha nada mesmo para dar. E eu vendo a hora de se acordar e perguntar e eu não poder fazer nada. E ali eu comecei a chorar, aí eu fui para o meu quarto, me ajoelhei, mas não saía uma palavra, era só choro e gemido. E quando eu estava nessa aflição, de repente eu vi um monte e uma escuridão assim, como se fosse noite, e aquele escuro naquela montanha bem distante, e de repente começava o céu a trovejar, só que não estava chovendo. E os trovões, quando clareava, aí eu via 3 cruzes em cima do monte. E clareava, e então eu entendi que era Jesus ali naquele monte, naquela cruz. E eu entendi que, por mais sofrimento que a gente passe, mas em comparação com o que o Senhor passou, não é nada. E que nós temos que ser participantes do sofrimento dele. Então não é para reclamar as necessidades da vida, não é para reclamar nada. É só para agradecer a Jesus por tudo que ele fez, pelo sofrimento dele, pela doação que ele se deu Uhum. por nós. E outra vez eu também estava, em outra ocasião, eu estava muito reclamando assim, porque as coisas não estavam dando certo e porque faltava e porque era difícil. Então, quando eu fui orar, eu vi um lugar como um salão de pedras amarelas no chão. O piso era de pedra amarela. E de repente eu ouvia umas vozes de muitos homens falando, e era muita gente falando, só que eu não via ninguém, só ouvia as vozes. E de repente eu via Jesus chegando com as mãos amarradas, sem camisa, sem roupa, só com um paninho assim, como se fosse no quadril assim amarrado um pano. E ele de cabeça baixa e uma coroa de espinho na cabeça. E o sangue que caía da cabeça dele era um sangue grosso, bem vermelho, caindo nos cabelos, aquele sangue grosso. Aí eu me envergonhei, eu disse, meu Deus, Jesus me perdoe pela minha irritação, por a minha impaciência. E eu entendi mais uma vez que o Senhor, nós temos que participar muito mais ele sofreu por nós. Tudo que ele passou imerecidamente, porque ele não merecia. E nós sofremos porque pecamos, porque falamos, porque dizemos coisas que não agradam a Deus. Mas o sofrimento dele foi sem razão, assim, nem nenhuma culpa que ele tinha. Uhum.
Então, eu agradeci ao Senhor. É muito forte, né, a senhora já tinha me contado, né, esse testemunho, né, que aconteceu. E foi muito forte e lindo ao mesmo tempo, porque mostra o amor de Deus, né, assim. Ele quis trazer, ele pegou um recorte do passado, do que de fato aconteceu, e deu para a senhora, né? Então, eu louvo a Deus por esse privilégio, né, de a senhora ter ido lá no passado e ter visto esses dois momentos, né, da crucificação e do sofrimento dele, né, ali naquele pessoal escarnecendo dele, falando. E Jesus, ele tomou, né, para si, a Bíblia diz que ele tomou todas as nossas dores, né? Então ele sofreu as dores do corpo, mas as dores da humanidade ele levou sobre si. Tanto é que ele diz assim, Pai, se possível, né, afasta de mim esse cálice, que era justamente o cálice da ira de Deus, né? Que a Bíblia fala, afasta de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Então, é algo que ele vai levar para toda a eternidade dele, né? Essa, essas marcas, né? Isso, o sacrifício na cruz do Calvário, né? E eu me lembro também, eu já contei aqui no canal, mas eu me lembro que uma vez eu acordei, né? A casa sem luz, sem energia, né? Sem água e sem alimento. Eu acordei assim com os voltas, eu acho que ou era 6 horas, era 5h30, porque a casa já estava toda escura. Aí quando eu desci as escadas, aí eu disse assim, mãe, tem o que para comer? Aí a senhora fez assim, tem nada, meu filho, mas a gente pode orar e pedir para Jesus mandar. E eu me lembro que nesse exato momento, né, a gente dobrou o joelho, né, no sofá, que tem um sofá na sala, na primeira sala, que lá em casa tinha duas salas, né? Essa casa era lá em Jardim Brasil. Jardim Brasil 1, Olinda, né, Pernambuco. E a gente se ajoelhou lá e a gente orando, pedindo para Jesus mandar. Aí de repente batia alguém na porta, né? Dona Neide, irmã Neide, irmã Neide. Aí de repente a senhora se levantou e fez, diga, irmã. Aí, olha, eu estava em casa e Jesus me inquietou para que eu trouxesse alimento, né, pronto, né, para você e mandasse pronto, porque tinha urgência. E aí a gente se festejou, a gente se alegrou e agradeceu a Deus. Outro momento era quando a gente estava nessa casa, ela tinha 2 quartos em cima e embaixo tinha sala, não, tinha 2 quartos em cima. E aí o quarto que eu dormia era o quarto da frente. E às vezes era muito calor lá em cima. E às vezes minha mãe, né, mãe pegava, começava a louvar o hino, né? E às vezes ela ficava assim, olha, meu filho, eu dizia, mas mãe, está muito calor, muito calor. Aí a senhora dizia assim para mim, mas vamos pedir para Jesus mandar vento. Aí a senhora dizia, vem vento, vem vento. Aí de repente entrava uma brisa, um vento que ficava rodeando dentro do quarto, né? Então são essas coisas que a gente são testemunhos que é lindo, né, dos detalhes da importância que Deus tem conosco, né, assim, do cuidado, né, que Deus tem conosco. E como é bom a gente servir a Deus, né, com amor, com integridade, com fidelidade, porque é esse Deus que cuida da gente, né, que se importa com a gente. Só lembra desses relatos, irmão? Eu lembro e lembro principalmente esse dia que veio a comida pronta. Eu tinha dito ao Senhor, Senhor, essa hora eu não quero mais que venha para cozinhar, não. Eu quero já pronta.
porque não dá mais tempo para eles comer e dormir. E quando eu vi o irmão chega com a esposa dele e pediu para os meus filhos ir lá na casa dele, que tinha uns alimentos pronto para ele me dar, porque Jesus mandou. E foi e veio as bandejas cheias de comida pronta de um restaurante e até a carne era filé ao molho madeira. Glória a Deus. Então eu digo, Senhor, o Senhor manda e manda bem, manda o melhor. Amém. E veio os pratos como se fosse uma recepção. E eu forrei a mesa, botei os pratos, tudo, e foi aquela festa, aquela alegria, para a honra e glória do Senhor. Então é isso, testemunhadores. Quando vocês estiverem passando uma situação difícil, saiba que no Evangelho, né, na caminhada com Deus, o cristão ele precisa ter deserto, né? Precisa vivenciar a experiência. Às vezes encontramos pessoas que murmuram muito, que reclamam muito, né? Mas Deus ele sabe lidar com cada um, né? Com cada um dos seus filhos, né? Então Deus ele corrige com amor, né? Então muitas vezes a gente tipo essa experiência que a gente viveu, ninguém pode tirar da gente. O tempo passa, os anos vêm, as décadas, e a gente sempre olha e lembra desses testemunhos, né? De como quem a gente era e a gente percebe o quanto a gente foi transformado por essas aflições, o quanto isso moldou o nosso caráter, nossa integridade, o quanto se tornamos pessoas mais fortes, né, na presença de Deus, dentro do que diz respeito, né, à questão de confiança, porque a fé, a base, né, uma das bases da fé é a confiança em Deus. Não tem como uma pessoa ter fé se a pessoa não confia. A gente precisa confiar em Deus. Então, isso é lindo, né? Como Deus faz, né? De você ver respostas de oração se aproximando, chegando perto, né? Assim, a gente orar e ver Deus enviar, né? Assim, a resposta de oração, né? Para a nossa necessidade, né? Esse Deus é lindo. Me lembrei agora, nesse momento, outra vez que eu tinha 2 peixinhos que era para a família toda, para mim e os Uhum. filhos. 2 peixinhos só. Tinha feito para o almoço, para dividir para mim e os meus filhos. E de repente chegou 2 irmãs e um irmão. Quase na hora do almoço, eu disse, pronto, meu Deus, e agora o que é que eu faço? Não tinha dinheiro para comprar nada. E agora, assim, arroz eu tinha e tinha o feijão, mas como mistura, eu só tinha esses 2 peixinhos. E ali eu disse, Jesus, o que é que eu vou fazer para dar a esses irmãos? Que na hora do almoço eu não vou deixar eles saírem sem comer. Quando eu estou pensando nisso na cozinha, alguém bateu na porta, no portão. Aí, quando eu olhei, era uma irmã que eu nem tinha muita intimidade com ela, morava assim, quase de frente à minha casa, nos apartamentos, e ela, irmã Neide, vem aqui, por favor. Aí eu fui, ela pegou um pacotinho assim na mão, aí disse, olha, Jesus mandou dar isso aqui para a irmã. Glória a Deus. Aí eu, muito obrigada, irmã, mas o que? Não, se preocupe não, veja lá, é para a irmã que Jesus mandou. Aí eu entrei, quando eu cheguei na cozinha, que eu abri o pacote, era coxa de galinha. Glória a Deus. Aí as coxas de galinha, eu disse, meu Jesus, o Senhor mandou a mistura para dar aos irmãos. Aí ali foi aquela alegria.
Eu assei as coxas, preparei e graças a Deus eu dei aos servos do Senhor. Ninguém saiu com fome lá de casa. Glória a Deus. E o Senhor providenciou na hora. E eu tenho várias experiências assim com a alimentação. E uma vez eu fiquei pedindo a Jesus, eu digo, Jesus, nunca mais eu comi queijo do reino. Só comia assim na casa do meu pai, assim, final de ano. E ali, Jesus, eu queria um pedacinho de queijo do reino. E trabalhando na máquina. Quando foi à noite, eram as 7 horas mais ou menos, uma pessoa bate na porta. Aí eu fui ver, era uma irmãzinha que morava na outra rua, perto de casa, uma senhorinha. E ela, eu disse, sim, irmã, entre um pouquinho. Ela disse, não, minha filha, não quero entrar não, só vim trazer isso para você. Agora eu só quero que me dê o depósito. Pode entrar aí que é seu. E traga o depósito, que o depósito é da minha irmã. Aí quando eu fui, peguei o Tupperware, ou a vasilhazinha, cheguei no terraço que eu abri, era queijo do reino. Glória a Deus. E ali eu olha, disparei em línguas estranhas, a alegria foi tão grande que o Senhor me tomou assim em mistério. E depois ela perguntou, o que foi isso? Eu disse, ai, é uma história muito longa. Aí eu falei para ela, ela se alegrou, ela disse, pois olha, irmã, na verdade eu não ia trazer esse queijo para a irmã. Quando eu comprei, eu estava pensando em outra irmã, ia levar para ela. Quando eu saio de casa, cheguei no portão, o senhor disse assim, esse queijo é da irmã Neide. Aí ela disse que ficou até sem graça assim, pensando que não era Deus. Mas depois ela viu que era o Senhor mesmo que queria, ela foi e levou para mim. Então essas coisas que o Senhor faz, que nos alegra, que até hoje eu ainda sinto alegria no Espírito, por ver o cuidado do Senhor conosco, o amor que Ele tem, o zelo. Então não era para ninguém nunca duvidar de que Deus faz as coisas e nem desobedecer. Procurar ter uma vida correta diante do Senhor, ver o que Ele se agrada e alegrar o coração do Senhor. Então, todo mundo só tem a ganhar com isso. Aqui e muito mais quando chegar lá com Ele. Para a honra e glória dele. Amém. Glória a Deus, mãe. Muito grato, viu, pela sua participação aqui, mais uma vez conosco, né? Para a honra e glória do Senhor. Que Deus continue abençoando essa mulher de Deus. Não é porque é minha mãe não, mas é a mulher de Deus Amém. que tem edificado minha vida, né? Então, Deus, ele sabe, né? A mãe que coloca. E hoje eu louvo a Deus pela vida dela, porque ela tem sido um instrumento vivo, né? Para a gente, né? Para os familiares, para as pessoas de fora também. Então, que Deus abençoe todos vocês, testemunhadores, né? Que ficaram aqui com a gente, né? Na nossa caminhada, nossa jornada. Que divulguem, né? Esse podcast, divulguem para que outras pessoas possam ouvir, né? Das maravilhas que Deus faz e continuará fazendo. Amém, mãe? Amém. Fica na paz, pessoal. Deus abençoe. Paz do Senhor para todos. Você está ouvindo Eu Quero Testemunhar. Glória a Deus por esse testemunho, né? Um testemunho lindo, assim, um testemunho forte. Todos eles, né? Desde o começo, onde ela mencionou, né? A irmã que estava naquele local, né? Que de nenhuma visibilidade, nenhuma condição financeira. Deus chegou e transformou de fato a vida dela, né, como prometeu. Né? Então são coisas assim, que é aquela coisa, né, quando Deus promete, Ele cumpre e faz o melhor. Né? É verdade. A palavra de Deus é fiel.
ele não fala para não cumprir. Se foi ele que falou, tenha certeza que vai ser cumprido. Uma coisa linda que eu acho desse testemunho é porque a irmã Neide, ela vai dizer que ela morava num lugar até de difícil acesso, né, em meio à lama, no meio de um mangue. Parecia um lugar bem distante, talvez, mas Deus, ele é tão maravilhoso. Não importa onde a gente esteja, não importa a situação que nos rodeie, não importa o quão escondido seja o local que ela morasse, mas Deus a via. Deus via a situação dela, Deus via o filho dela, Deus contemplou o sofrimento dela, Deus contemplou as necessidades dela. E ele desejou um espaço, aliás, ele desejou a vida dela toda para que ele pudesse transformar a vida dela toda. E ele tinha esse plano de transformação para ela. Deus tem planos lindos, lindos para a vida de cada um de nós. Mas ele espera que, assim como ela, a gente entregue a nossa vida ao Senhor, né? Para que ele reine sobre nós, para que ele faça da nossa vida aquilo que ele planejou. E ele tem uma história linda, linda para cada um. Então, que beleza nisso tudo. É o Deus que vê, né? E o Deus que não deixa nada nem ninguém passar despercebido. O Deus que socorre, o Deus que ama tanto, que se compadece. Esse testemunho é muito comovente, é muito lindo. E ver o quanto ele a abençoou, né? O quanto em 2 anos a situação dela deu uns 180 graus, né? Saiu de uma ponta e foi para outra. Glória a Deus. E só nos enche de alegria, né? Nos enche de muita alegria. Glória a Deus, glória a Deus. É uma bênção mesmo, né? Esse testemunho ele traz reflexão assim profunda, né? Quando Deus quer, Ele faz, né? Isso é muito lindo. E teve os outros também, né? Que ela trouxe, né? E como um testemunho lindo, né? Da soberania de Deus. E como Deus ele vem e socorre, né? No momento tipo assim, em cima mesmo da hora, né? Ela estava com os irmãos lá, né? na casa dela, ela queria, né? E só tinha 2 peixes, né? Para poder abençoar, né? Os irmãos para casa, né? E ter almoçado, né? E de repente Deus traz essa surpresa, né? É verdade. Deus é Deus de provisão. Deus é Deus que ouve o clamor dos seus, né? E ele viu a aflição dela e respondeu com urgência. É lindo que Deus, ele não se atrasa e ele também não se adianta. Ele sabe o tempo perfeito. Então, às vezes a gente acha que a resposta das nossas orações está demorando, mas não. É o tempo de Deus, quando chega, a resposta chega e ele resolve todas as coisas. E é um ponto assim dos testemunhos que a gente pode trazer é a questão da murmuração também, né? Gente, que lição gigantesca que Jesus trouxe para ela para falar sobre murmuração. Nossa, era totalmente legítimo tudo que ela estava passando. Não era fácil e não era bom, não era agradável. Mas quando Deus vai trazer uma resposta àquela atitude dela e até a própria oração dela, ele mostra o sofrimento dele em favor não só do mundo, mas em favor dela também. Então, Jesus está ali ensinando, olha,
Qualquer sofrimento aqui nesse mundo não vai ser maior do que o sofrimento que eu passei. Sim. E nós devemos, ao invés de murmurar, compreender que a gente está no mundo. Como aquele texto diz, né? No mundo teremos aflições, não é verdade? Mas ele diz o que também? Tem de bom ânimo. Então Deus nos convida a ter um ânimo bom, para cima, diante das aflições. E Deus também nos convida a ter o coração satisfeito nele. E essa satisfação, ela vai nos impedir de murmurar. Porque a murmuração, ela vem de uma insatisfação, não é? Verdade. Então, quando o nosso coração está satisfeito, mesmo que a gente atravesse tribulações, a gente passe por momentos difíceis, por aflições, a gente vai olhar para o Senhor e a gente vai dizer, não, nele tem tudo que eu preciso. Deus me ajuda a ter paciência para esse tempo, para esse momento, me dá graça, me ajuda a atravessar isso aqui, me dá forças. E tem um louvor, né, que é bem antigo, que dizia, em vez de murmurares, canta. O louvor é uma arma bem poderosa, né, para a gente usar a nossa boca para a glória de Deus, ao invés de murmurar. Então, assim, falou muito comigo mesmo esse testemunho. E uma bênção. Nossa, meu Deus, uma bênção. Glória a Deus, glória a Deus. Realmente é algo muito lindo, né, o que Deus fez em todos esses testemunhos. O outro, né, que eu já tinha mencionado aqui no canal também, né, da provisão divina. E saber que Deus, assim, sabe como, poxa, ela estava só com os 2 peixinhos, né, para poder receber os irmãos, que já era para dividir para os filhos, né, e aí ela orou ao Senhor e a resposta veio de imediato, porque precisava ser de imediato. Então, como é bom a gente servir esse Deus, né, a questão do queijo também, uma simplicidade, né, uma coisa simples. Talvez para muitos é o que é um queijo do reino, né? Mas naquela ocasião, tipo, trazer os detalhes, sabe? Deus se importa com os detalhes, né? E ele fazer questão de chegar e dizer, olha, filho, isso aqui é para você, sabe? É como um mimo, assim, sabe? Um cuidado, um zelo, né? Então, como é lindo servir esse Deus. Amados e amadas, você que está escutando esse canal, que não é cristão, entrega a sua vida a Jesus, sabe? Perde tempo não. Não espera a situação, sabe? Muitas vezes a gente vê um discurso, né? Uma pessoa que traz um argumento, não, mas eu ainda não estou pronto, eu ainda não estou pronto. Mas o tempo é agora, né? O tempo é agora de você entregar e você poder desfrutar como é lindo e maravilhoso servir esse Deus. Glória a Deus. Ele quer cuidar de você. Ele quer transformar você, transformar a sua vida. Ele tem uma história para você. Ele é o Deus verdadeiro. Então, entregue a sua vida a Ele. É a melhor decisão que qualquer pessoa pode tomar. Em 1 Pedro, no capítulo 4 e o versículo 13, diz assim, contudo, alegrai-vos por seres participantes dos sofrimentos de Cristo, para que também vos alegreis e exulteis na revelação da sua glória. Então, amados, muito bom ter vocês com a gente em mais um vídeo, mais um testemunho. Obrigada pela presença. Não esqueçam de curtir, comentar e compartilhar esse vídeo com quem você acha que pode ser abençoado por ele. Segue a gente aqui no canal, ativa o sininho para não perder nenhum testemunho. E até o próximo vídeo. Até o próximo testemunhador. Eu quero testemunhar. Continue buscando a Deus.